Olá, feliz dia! Que bom ter a sua companhia aí do outro lado. E olha, seus caminhos começam a se abrir e seus sonhos podem se tornar realidade a partir deste exato momento. Olha que coisa boa! Está no ar para você o programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos de coração a sua companhia. No quadro Dica de Leitura, conheça mais uma ótima opção de livro da Aceite ou Noie. E o quadro Reviver é o auge do nosso programa de hoje. O preletor Jun de Miaura falará sobre a importância de orar pelos antepassados em palestra que foi ao ar em fevereiro de 2009 e cujo valioso conteúdo merece que seja novamente assistida. Sempre no mês de abril, milhares de pessoas oram em conjunto em memória das pessoas queridas que já partiram deste mundo. É a festividade do Santuário Roso, que acontece na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Biúna, que fica a 70 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Alegria, muita alegria, graças a Deus. Uma festa maravilhosa. Todo mundo muito feliz por estar aqui. Já fazem 9 anos que a gente participa todos os anos. A gente está muito feliz de estar aqui, podendo reverenciar os nossos antepassados. Estou muito feliz de estar aqui. Trata-se de um ato de amor de suma importância para o fortalecimento dos laços familiares, bem como para a consolidação da prosperidade, da saúde, da harmonia na vida de todos os integrantes do seu lar. Participe da 57ª festividade do Santuário Roso do Brasil e da 29ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e Angola. É dia 14 de abril, das 9 às 14h30. É incalculável o número de vidas transformadas pelo poder da oração aos antepassados e pelo simples gesto de enviar registros espirituais para Ibiúna. Informe-se 0800 770 2600, 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br. Experimente a felicidade que essa iniciativa pode proporcionar a você e a todos os seus familiares. Fiquem com Deus e recebam um abraço afetuoso da família Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! Abrir páginas e dar de cara com Deus e com uma série de sugestões para manifestar a alegria em sua vida, é isso que acontece com quem adquire os livros da Aceite ou Noie. Fique agora com a nossa dica de leitura, mais uma obra de inestimável valor espiritual. Olá! A minha dica de leitura é o livro Viver com Alegria, do autor Seiichi Taniguchi. Ele me ajudou a eliminar muitos maus hábitos que eu vinha acumulando em minha vida. Se você busca eliminar maus hábitos também, busque a Aceite ou Noie mais próxima de você e adquira já o seu Viver com Alegria também. Muito obrigado! Em nosso programa sempre é tempo de reviver as boas emoções e grandes aprendizados. Por isso, levaremos ao ar hoje a palestra do preletor Jun de Miaura, que foi ao ar em fevereiro de 2009. Ele falou com primoroso requinte e clareza sobre a importância de orar pelos antepassados. Vamos reviver. Acompanhe. Muito obrigado. Quero agradecer a todos os telespectadores do programa Aceite ou Noie na TV, a você que nos acompanham com seu carinho e incentivo. Queremos agradecer a todos vocês. Queremos agradecer também a todos os mantenedores do programa Aceite ou Noie, que através da sua contribuição, o programa está sendo assistido em todo o território brasileiro, de norte a sul, leste a oeste, e nós temos diversos relatos de pessoas que nos ligam através do 0800 770 2600, contando o que está acontecendo, a mudança que eles estão tendo nas suas vidas particular e também na vida familiar, no emprego e no sucesso da vida.
Então é muito importante que nós tenhamos também esses relatos, porque para nós é um incentivo muito grande também. E queremos agradecer então as contribuições, as doações que têm sido feitas ao programa Seichonoye. Muito obrigado. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a nossa vida, que é a respeito do mundo espiritual, ou seja, do nosso espírito. Afinal, existe ou não o mundo espiritual, né? O que acontece depois da nossa morte? Essa é uma dúvida muito grande de muitas pessoas, e muitas pessoas têm nos perguntado a respeito da vida após morte. A Seichonoye acredita que o espírito não morre, né? O corpo carnal, ele falece e desaparece, porém o espírito, ele é imortal, contínuo. Então, nas palavras de Jesus Cristo, diz o seguinte: antes de Abrão, eu sou. Isso quer dizer que antes de Abrão já existia o Espírito de Jesus Cristo. Então, isso quer dizer que o Espírito é imortal, é eterno. E nós vamos usar nesta palestra esse livro, Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. O professor Masaharu Taniguchi diz que nosso corpo carnal, como nós falamos, ele desaparece, porém o espírito continua existindo. E ele faz uma analogia com relação a um carro, por exemplo. O nosso corpo carnal seria o carro, um automóvel. E o espírito seria, então, o condutor desse automóvel. E quando o espírito, o condutor, está no automóvel, esse automóvel vai para diversos lugares aonde o condutor quer ir. E uma vez que esse automóvel ficou velho, já não dá mais para andar, então é hora de trocar esse automóvel. Então chega uma hora que o nosso corpo também ele vai ficar velho e vai ser trocado. Então nessa hora, o que vai para o ferro velho é o automóvel, não o condutor. O condutor ele vai para um automóvel novinho, em folha. Então quando aqui na Terra nós conhecemos como o fenômeno da morte, nada mais é do que uma passagem de um automóvel velho para um automóvel novinho em folha. E o espírito então, que é o condutor, ele continua evoluindo, continua se reencarnando nesse mundo terreno. Então, na realidade, o espírito não morre, ele é eterno. E nós acreditamos que esse espírito, ele vem de Deus. Então, a origem desse espírito é divino. Por isso que a Seichonoye prega que o homem é filho de Deus. Todo ser humano é filho de Deus. A origem dele é filho de Deus e é eterno, não morre. E nesse livro, Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, na página 35, o professor Masaharu Taniguchi dá um exemplo bastante interessante de uma pessoa que não acreditava em espírito. Ele achava que morreu, acabou, não tem mais nada. Mas, de repente, na vida dele, quando ele pegava na caneta para escrever, a caneta começava a se mover sozinha. Ele era um escritor de teatro e tinha que escrever. Mas toda vez que ele pegava um certo momento da sua vida, né, ele pegava na caneta e a caneta começava a escrever sozinho. E ele, na primeira vez, ele se assustou, largou a caneta, mas, como ele tinha que escrever, ele sentava a escrivaninha e pegava na caneta, a caneta começava a escrever sozinho. E chegou um dia, então, que ele falou, deixa a caneta escrever, então. E a caneta começou a escrever sozinho, escrever. Esse é um fenômeno conhecido. E, aqui temos experiências, várias pessoas que fazem a psicografia, né? É um fenômeno conhecido por todos nós. E aí a caneta escreveu o seguinte, está na página 34 desse nosso livro texto. Está escrito assim, abre aspas, fui acometido subitamente por uma doença na rua e levado à cama. E nela morri.
Da família, você foi o único que alcançou o instante do passamento quando pairavam os últimos sinais de consciência de seu pai. Na realidade, quem estava escrevendo, então, era o pai dele. Ele estava psicografando alguma coisa, alguma mensagem do pai. Meu filho, eu senti você. Você foi a única ideia que me veio à mente. Você deve se lembrar que a minha mão se moveu sem forças em sua direção e pendeu. Este foi o último momento da minha vida material e a minha última força. E eu desapareci do mundo concreto e morri. Então o pai estava descrevendo o momento da morte dele e como foi esse acontecimento. E o filho foi o único que alcançou esse momento da passagem do pai para o outro mundo. Na página 35 ele continua: meu querido filho, você estava de pé, debruçado sobre o corpo carnal de seu pai. Mas o que lhe veio à mente foi a sua infeliz mãe, e não eu. O seu espírito não o conscientizava, mas o seu pensamento estava mesclado ao meu e pensava a mesma coisa que eu. Como consolarei minha pobre mãe? Essa era a sua preocupação e ao mesmo tempo a minha também. O fato de eu deixar o mundo antes será para ela um destino muito cruel. Isso significará para ela o pôr do sol. O maior desespero e tristeza a assolarão. Então o pai estava consolando o filho. E nesse momento o pensamento do pai e do filho era com relação à mãe, que estava chegando aí. Como consolarei a minha mãe? Então o pai estava psicografando, o filho estava psicografando essas mensagens do pai. E ele diz o seguinte: meu filho, nesse momento chegou sua mãe. Você apertou a mão dela na sua, enlaçou-a pelos braços. Quem o fez, na verdade, fui eu. Você esqueceu seu pai que estava ali deitado e murmurou à sua mãe. Quem o fez, na verdade, fui eu, quer dizer, o pai dele. Eu estava dando forças a você, ao mesmo tempo que amparava interiormente a sua mãe. Foi por isso que ela conseguiu suportar a amargura sem desmaiar de dor como você receava. Então, na realidade, o pai estava dando forças para o filho e, na realidade, quem abraçou a mãe não foi o filho, foi o pai. E foi por essa razão que a mãe conseguiu ficar de pé sem desmaiar. Então, na realidade, quando ele descreveu aqui o momento da passagem deste mundo para o outro mundo. Então, isso quer dizer que o espírito não morre. E ele continua, então, orientando os familiares após deixar este mundo material. E para onde que vai o espírito depois que morre, É interessante. Muitos permanecem junto com a família, outros têm outras missões, vão para mundos mais elevados. Outros não sabem que morreram e continuam pensando que estão nesse mundo carnal. Na página 69 tem um outro exemplo aqui de uma senhora chamada Marjorie, que faleceu. E o espírito da Marjorie, a esposa do finado senhor Reginaldi, ao saber que o marido sente muita saudade dela e visita assiduamente o túmulo, envia-lhe a seguinte mensagem. Então a Marjorie faleceu e o marido ia constantemente no cemitério, pensando que ela estava lá no cemitério. E ela então mandou a seguinte mensagem para ele: querido, não pense que estou no cemitério. Os que permanecem lá são os espíritos pouco evoluídos. Em vez de ir ao cemitério com tanta frequência, coloque flores diante do meu retrato, pois consigo senti-las. Olha que interessante, Então essa senhora faleceu e o marido ia sempre no cemitério pensando que ela estava lá no cemitério. E ela manda uma mensagem para ele dizendo que não precisa ir tão frequentemente ao cemitério. Pode ir colocar flores diante do meu retrato que eu consigo senti-las. Então onde que ela estava? Estava junto com os familiares.
Então, o mundo espiritual, na realidade, ele é um mundo bastante desconhecido para nós, mas que a vida não termina quando nós morremos. O espírito continua, como eu dei o exemplo do carro. O motorista, ele vai passar de um carro para outro e ele continua a sua vida. O carro, que é nosso corpo, ele vai envelhecer e vai desaparecer. Mas o condutor, não, que é o espírito, ele continua. E é importante nós darmos bastante atenção a essa parte espiritual, e a Seicho-no-ie, ela se preocupa muito com os falecidos. E nós fazemos a cerimônia de gratidão aos antepassados. Então nós lemos a Sutra Sagrada para que, ouvindo as palavras da verdade, esses espíritos que desencarnaram possam evoluir no mundo espiritual também. E no mês de abril nós vamos ter a festividade do Santuário Rosô, que é uma festividade, uma festa espiritual. E ali nós vamos reunir mais de 20 mil pessoas na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, aqui perto de São Paulo. E nós vamos fazer uma festividade, que é uma festa espiritual, com mais de 20 mil pessoas. E durante a festividade, nós vamos ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade para esses espíritos que já partiram do mundo terreno. E para isso, nós vamos convidar todos vocês a participarem desta festividade e você pode ir com a família, tudo. Agora, se você quer fazer uma dedicatória, uma homenagem às pessoas falecidas, você pode fazer adquirindo os registros espirituais. Então nós temos 3 tipos de registro espiritual: um para a família, um para pessoas, se você quer homenagear uma pessoa em específica que faleceu, que você lembra sempre dela e quer homenageá-la, você pode fazer e adquirir um registro espiritual de uma pessoa. E nós também temos um registro espiritual dos anjinhos, né? Pessoas que não chegaram a nascer neste mundo por diversas razões, ou por aborto, ou espontâneo, ou provocado. E através desse registro espiritual, cada registro vai ser lido, ou seja, vai ser evocado no dia. Então, esses espíritos, ouvindo o nome deles, eles serão como se tivessem sido convidados a participar dessa festividade e ouvirão, então, a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, que faz parte da cerimônia. Ouvindo a Chuva de Néctar da Verdade, que são palavras da verdade, é um poema escrito onde contém a verdade universal, a verdade pregada em todas as religiões, ele vai despertando para a sua origem, que é, na realidade, Filho de Deus perfeito e maravilhoso. Então ele vai galgar a postos mais elevados no mundo espiritual também. E muitas vezes deixam de emitir vibrações negativas para os seus familiares também. Então, participe da festividade do Santuário Rosô, que vai ser no mês de abril. Reserve um tempo e vá com todos os familiares para esta maravilhosa festividade do Santuário Rosô. A fé a serviço do meio ambiente foi celebrada em grande escala pela Seicho-no-ie do Brasil no dia 3 de março de 2013, em mais de 400 localidades. Em sua tradicional reunião dominical, o Domingo da Seicho-no-ie, realizado simultaneamente em todo o país, a entidade comemorou 84 anos de existência no dia em que reescreveu o importante capítulo de seu histórico engajamento socioambiental. Foi entregue em solenidade realizada em sua sede central, na capital paulistana, a recertificação ISO 14001. E agora, então, fica aqui o nosso compromisso de trabalharmos nesta melhoria contínua para que, dentro da nossa sede, com os nossos funcionários, todos os adeptos, nós estejamos, assim,
focados em desenvolver o nosso movimento de grande harmonia entre Deus, homem e a natureza. O certificado foi passado oficialmente às mãos de autoridades da Seichonoye do Brasil pelo Sr. Jefferson Carvalho, representante da RINA, reconhecida instituição certificadora com sede na Itália. Em nome do RINA eu digo, nós nos sentimos inspirados e espero que o exemplo da Seichonoye inspire todos aqueles que recebem essa notícia e entendam que sim, é possível realizar. Sim, é possível cumprir com valores. Valores não são palavras escritas num documento postos em uma parede. Valores são algo que sim pode ser alcançado. E através do exemplo da Seichonoye nós vimos que isso é verdade. E nós, RINA, nos sentimos muito orgulhosos de fazer parte desse capítulo da história da Seichonoye, que se renova 3 anos depois. Trata-se da renovação de certificado concedido em 2009, com validade de 3 anos. A atual concessão vigora até dezembro de 2015. Mais do que divulgar ideias de alinhamento, de defesa da natureza, a certificação consegue demonstrar de maneira formal esse compromisso. E isso significa um completo alinhamento com os valores da Seichonoye. Em 3 anos, a entidade deixou de produzir 4,5 milhões de impressas em geral, o equivalente a 232 árvores de pinos ou uma pequena floresta que não precisou ser derrubada. Ser novamente conduzida ao status de autoridade ambiental não ofuscou o significado do evento, que celebrou mais um aniversário do movimento. Foi a 84ª solenidade comemorativa da fundação da Seichonoye e da transmissão da Sagrada Tocha da Verdade ao Supremo Presidente da Seichonoye. Essa é a primeira publicação da Seichonoye que o mestre lançou no dia 1º de março de 1930. O mestre escreve aqui: Seichonoye é uma revista que não deve se faltar em casa. Se os lares de todo o Japão adquirirem essa revista, todos os lares prosperarão. O lar onde reina conflitos tornar-se-á um lar de paz, um lar triste tornar-se-á um lar alegre, o lar onde as pessoas vivem sempre doentes tornar-se-á um lar saudável, e o lar onde sempre há contratempos tornar-se-á um lar do progredir infinito, um lar Seichonoye. Dedicarei toda a minha energia e todo o meu capital para tornar Seichonoye os lares de todo o Japão. Começou com todo o Japão, mas é o movimento de iluminação da humanidade. E é com a grande alegria que nós temos a oportunidade de ver o grandioso movimento que é hoje a Seichonoye aqui no Brasil. E agradecemos a colaboração de todos, porque é o movimento de iluminação da humanidade com a colaboração de grandioso número de pessoas. Muito obrigada a todos. Eu sou feliz, eu sou feliz. Agora sei, agora sei, agora sei, agora sei, agora sei, agora sei. Eu sou filho de Deus. O Dia da Seichonoye celebra não apenas a data, mas a obra do movimento. Todos os anos, milhares de pessoas têm suas vidas impactadas pela atuação da instituição nas áreas espiritual, social e educacional. O pensamento que também diz que os animais podem ser escravizados também parte do antropocentrismo. Será que esse pensamento trazido pelo professor Masanobu Taniguchi, que tenta redefinir o homem, colocar cada um de nós dentro do seu lugar, junto com a natureza, trabalhando junto com os outros animais, que a prosperidade dos outros seres sejam também a nossa prosperidade. Será que esse pensamento é novo na Seichonoye? Mas aí eu pergunto para vocês, na rogativa da Sutra Sagrada, que foi escrita pelo professor Masaharu Taniguchi, o que é que está escrito lá? Todos os seres vivos. Não está escrito todos os seres humanos. Todos os seres. E nós, juntamente com todos eles, consigamos manifestar a imagem verdadeira. Ó, professor Masaharu Taniguchi, à frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo, já colocando que não dá para ter prosperidade do ser humano se não há prosperidade de todos os seres do planeta.
se você deseja revigorar seu ânimo e ir ao encontro da espiritualidade, procure uma de nossas sedes. Nelas você encontra brilho nos olhos, coragem nas vozes e o Espírito de Deus de braços abertos. Afinal, este é o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! Parabéns, muito obrigado. Tem um convite para fazer para você que acompanha o Modo Feliz de Viver. No próximo dia 14 de abril, a partir das 9h30 da manhã, milhares de pessoas estarão na Academia de Ibiúna, em São Paulo, para orar em gratidão aos antepassados e em memória dos entes queridos já falecidos. É a festividade do Santuário Roso de 2013. Você pode participar pessoalmente ou indo aos núcleos da Seichonoye que receberão a transmissão via internet. De qualquer maneira, envie os registros espirituais, que são os impressos, onde você escreve o nome dos antepassados que deseja que recebam as orações. Para mais informações, acesse www.sni.org.br/roso ou vá até a sede da Seichonoye mais próxima, ou ainda pelo telefone 0 operadora 11 5014 2211. E nós vivemos a paz espiritual proporcionada por mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua companhia. Não deixe que as más lembranças tenham mais espaço em seu coração do que as suas esperanças. Combinado? Orar é uma boa forma de abandonar de vez o passado. Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem, somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Muito obrigado. A medida da sua felicidade é o nosso melhor índice de audiência, viu? Fique sempre com a gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.